Graça e paz, amigos. Ao estudarmos a Santa Palavra de Deus, é importante que os nossos corações estejam abertos ao Espírito Santo de Deus. Você já ouviu falar no conceito de que o povo de Deus terá dúvida da salvação no tempo de angústia? Quero mostrar para vocês, queridos, que esse é um equívoco fatal. A Bíblia diz, em Efésios 2 e verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo não deixa margem para a dúvida, ele diz, pela graça sois mediante a fé. Jesus em Marcos 16, verso 16, disse também, quem crer e for batizado será. Então a Bíblia ela é muito clara a esse respeito. Daqui a pouquinho eu quero ler o texto que talvez causou esse equívoco, mas antes disso eu gostaria de ler aqui em Hebreus, no capítulo 10 e no verso 22, diz assim, cheguemo-nos, pois, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E também no capítulo 10 ainda, dos versos 35 a 39, nós lemos falando justamente da fase final do povo de Deus no tempo de angústia. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Queridos, o tempo em que o justo viverá inteiramente pela fé é o tempo de angústia. Como assim? Eles não terão nenhum recurso, nenhum apoio aqui, humanos, somente pela fé seu pão será dado, suas águas serão certas. Está previsto também isso na palavra de Deus. A respeito do tempo de angústia, nós temos menção em Jeremias capítulo 30, versos 6 e 7, que fala que os homens terão como que dor de parto, o rosto dos homens ficarão desfigurados, e é tempo de angústia de Jacó, verso 7 do capítulo 30 diz, ele, porém, será livrado dessa angústia, porque é preciso ter uma fé como a de Jacó para ser livrado desse tempo de angústia. Muito bem, queridos, também Daniel 12:1 prevê esse tempo, e Apocalipse, no capítulo 7, no verso 14, fala dessa grande tribulação. Apocalipse 14:12 fala que o povo de Deus nesse tempo terá a fé de Jesus. E o que é essa fé de Jesus? Essa fé de Jesus é a fé na capacidade de Cristo para salvar-nos ampla, completa e totalmente é a fé de Jesus. Terceira mensagem escolhida, página 172. Eu quero ler para vocês o texto que talvez causou esse equívoco, grande conflito, página 619. Nós lemos, embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é todavia o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo pecado e que devido a alguma falta não se cumpra a promessa do Salvador. Qual é a promessa? Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Se pudessem ter a segurança de seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte, mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa de seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. De todos os lados houve os tramas da traição, e daí eu quero um pouco mais abaixo, onde diz assim, afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento de seus muitos pecados, e reclamando a promessa do Salvador, que se apodere de minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo, Isaías 27:5. E aqui diz assim, sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas, sofrendo embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões, apoderam-se da força de Deus como Jacó se apoderara do anjo, e a linguagem de sua alma é, não te deixarei ir, se não me abençoares. Queridos, então veja bem, eles terão receio, e fala que se eles pudessem ter a segurança do perdão, sabe por quê, queridos? Aqui tudo é pela fé. Quando você se arrepende dos pecados, Deus não te dá um documento em cartório, não é, registrado,
que você foi perdoado, que você está salvo. Você tem que acreditar. É por isso que eles terão receio, mas isso é momentâneo, é passageiro. Aqui no mesmo texto diz que a fé deles não vai desfalecer, embora as orações não sejam de pronto atendidas. E ao rever o passado, eles vão ver que confessaram os seus pecados, não possui falta oculta que virão sobre eles no tempo de angústia. Seus pecados foram extinguidos no juízo, eles confessaram, eles abandonaram, e então eles ficaram firmes, a fé deles ficará firme no Salvador, e eles vão poder atravessar o tempo de angústia, conforme diz Hebreus, no capítulo 10, dos versos 35 a 39, o justo viverá da fé. E eles não vão recuar, porque se ele recuar, diz a Bíblia, que Deus não tem prazer neles. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez esse equívoco houve porque alguém não leu o texto e o contexto, né? Pegou simplesmente essa parte, mas quero dar um exemplo para vocês, que o próprio Jesus teve um momento que ele teve um receio quando disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento, queridos, segundo o livro Desejado de Todas as Nações, Jesus não podia ver para além dos portais do sepulcro. Um momento tremendo onde Satanás queria tirar a sua fé, e ele recuou de fato, mas não pecou. Ele se manteve firme na fé quando disse: Pai, seja feita a tua vontade. E foi pela fé que ele saiu vitorioso, mesmo na cruz, quando ele morreu na cruz, que o Pai não deu nenhum testemunho de estar com ele. Mas, e quando ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele realmente estava sendo separado do Pai quando assumiu os nossos pecados. Mas ele permaneceu firme na sua fé. A sua fé não vacilou. E isso é importante para nós, queridos. O povo de Deus não terá dúvida da sua salvação no tempo de angústia ou em qualquer outra ocasião. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu quero deixar essa dica para você, queridos, porque é fatal se nós acharmos que no tempo de angústia nós vamos ficar em dúvida da salvação. Nossa, isso daria total vantagem ao inimigo. Que Deus vos abençoe, que você tome uma decisão de ter 100% de fé naquele que é capaz de cumprir as suas promessas. Um abraço para você.